Turma boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História. Vamos então ao tema de nossa aula. Vamos lá, galerinha. Aula de número 31, aula de revisão e avaliação. Pois bem, gente, vamos então falar um pouquinho mais sobre a Revolução Industrial e todos os processos que aconteceram na Europa, na Inglaterra, principalmente, a partir do século XVII. Sem mais conversas, então, galerinha, vamos à nossa aula. As revoluções inglesas que aconteceram a partir ali do século XVI, tá bom, gente? 16, 17 e 18, também século XX, tá, gente? Esses séculos foram os séculos das revoluções, a era das revoluções, onde ocorreram inúmeras mudanças que, de certa forma, mudaram significativamente a vida lá no continente europeu e também em escala global, por que não dizer, tá bom, gente? Foi o início do processo de industrialização. Vamos falar um pouquinho e tratar nesse momento todos os nuances que ocorreram primeiramente na Inglaterra e posteriormente em outros pontos da Europa. Primeiramente vamos estudar o caso da Inglaterra. O porquê que a Inglaterra se tornou a pioneira no processo de industrialização. Para a gente entender, vamos voltar um pouquinho no tempo e entender o processo revolucionário inglês que fez com que a Inglaterra saísse de uma monarquia absolutista, uma monarquia absoluta, para a chamada monarquia constitucional, a monarquia parlamentarista, onde existe o rei, mas o rei não tem o poder em suas mãos. Quem governa de fato é o parlamento. E esse tipo de governo a gente dá o nome de monarquia parlamentarista. Gente, ocorreu a chamada Revolução Gloriosa, onde o rei, que no caso era o rei Guilherme, foi obrigado a assinar a Declaração de Direitos, que basicamente conferiu plenos poderes ao parlamento. Gente, a Revolução Inglesa foi considerada uma das primeiras revoluções de caráter burguesa, onde a burguesia conseguiu, então, ascender o poder. E através de uma série de medidas que aconteceram nesse processo, os atos de navegação, por exemplo, a Inglaterra se tornou a grande senhora dos mares, a grande senhora do comércio marítimo, e isso foi fundamental para que os burgueses acumulassem capital e, posteriormente, investissem nas indústrias. Professor, por que revolução, professor? Afinal de contas, o que é uma revolução? Revolução é uma mudança drástica, uma mudança radical de rumo. Quando a sociedade está indo em uma direção, de repente acontece algo, um fato, que faz com que essa sociedade mude completamente de direção. E esse fato a gente chama de revolução. A sociedade estava caminhando em um processo de produção artesanal, de repente acontece algo, uma série de fatores que faz com que a produção aumente em escala industrial. Beleza, gente? Vamos então ao texto para a gente compreender um pouquinho mais sobre esses nuances. Vamos lá, galerinha. Política e sociedade na Inglaterra no século XVI. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças tecnológicas iniciadas no final do século XVIII, tá, gente? Com um grande impacto na economia, nas relações de trabalho, na produção e na logística de consumo, e implantou definitivamente o capitalismo. Gente, quando a gente fala século XVI, porque o processo industrial, as mudanças que ocorreram na Inglaterra, iniciou lá no século XVI, tá, gente? Com as políticas da chamada política mercantil, tá, gente? Culminando com as revoluções inglesas e, posteriormente, com a Revolução Industrial. Vamos adiante com o nosso texto. Vamos lá, gente. Até chegar ao nível industrial, o processo de transformação de matéria-prima em produtos no decorrer da história da humanidade passou por 3 estágios, galera. Quando a gente fala praticamente de meio de produção, de forma de produzir mercadoria, a gente está tratando da maneira com que as sociedades produziam as suas mercadorias. E a gente vai, então, transportar lá para a Idade Média, a Baixa Idade Média, e analisar um pouquinho como é que as pessoas produziam mercadoria. Beleza, gente? Então a gente chega na chamada fase do artesanato. Como é que era o artesanato, professor? Durante o período da Europa medieval, gente, predominava esse sistema de produção, no que o artesão
que possivelmente trabalhava ali no quintal de sua casa, produzia ele próprio mercadoria. Vamos imaginar um sapateiro. Como é que um sapateiro ou artesão lá da Baixa Idade Média produzia? Geralmente ele tinha a matéria-prima, que no caso é o couro e o solado, a borracha para o solado, e também a linha para fazer a costura. Ele tinha os instrumentos de trabalho, que no caso podia ser uma bigorna, podia ser uma tesoura, uma faca, enfim. Ele tinha tudo que era necessário para produzir e ele também tinha, galera, o saber fazer. O saber fazer nada mais é do que o conhecimento empregado na produção. Ele sabia fazer aquilo, então ele controlava todos os processos de produção. Gente, ele, no final da produção, o produto era dele, do trabalhador, e ele vendia pelo preço que achava necessário. O produto era feito por um artesão que começava e terminava o produto e quase sempre era um mestre. Isso é, o dono da oficina também participava da produção. No modo artesanal de produzir, não existia separação de capital e trabalho, tá, gente? O artesão era o trabalhador e, ao mesmo tempo, era o seu patrão. Não tinha esse esquema. Vamos imaginar que lá na Era Moderna, passando um pouquinho mais, começou-se, então, a esse artesão a crescer cada vez mais, à medida que a população cresce, o seu trabalho também cresce, e ele vê a necessidade, então, de expandir a sua produção, contratando alguns empregados, e esses empregados não tinham mais o meio de produção que pertencia ao patrão. Esse segundo momento a gente vai dar o nome de manufatura. Quer dizer o quê? Algo que era feito à mão. Vamos entender, então, a partir de agora, como eram os nuances dessa manufatura, gente, que ocorreu prioritariamente na Era Moderna, tá, gente? Na manufatura, já é possível observar uma incipiente divisão de etapas de produção e o dono já não trabalhava mais na produção, tá, gente? Ele era, então, um mestre artesão, o patrão que contratava os demais trabalhadores para produzir a mercadoria na chamada manufatura, tá, gente? Vislumbra-se nesse momento, galera, uma divisão entre o capital e o trabalho, tá, gente? Podendo-se dizer até que temos aí o nascimento do capitalismo, do sistema capitalista de produção. Nesse momento, a gente vê o crescimento e o nascimento de duas classes sociais antagônicas. O que é isso, professor? O que é uma classe social antagônica? Que ela é contrária uma da outra, ao mesmo tempo que uma completa a outra. Nasce, então, a figura do burguês, que nada mais é do que o patrão, o dono do meio de produção, o dono da manufatura, no caso dessa etapa, e, de outro lado, o proletariado. Preste atenção. Quem é o proletariado, professor? Nada mais é do que o trabalhador, aquele indivíduo que não tem nada além da sua força de trabalho e é obrigado a vender a força de trabalho para um burguês em troca de um salário. Olha só como é interessante, né, gente? Nós vendemos ainda hoje a nossa força de trabalho, porque não somos burgueses, tá, gente? Não somos capitalistas. Somos, então, proletários. Todos estão vendendo a sua força de trabalho e no final do mês esperamos receber um salário, tá, gente? O professor está aqui trabalhando, vendendo a força de trabalho dele para no final do mês ele ter o salário para sustentar a sua família. Deve ser o exemplo de vocês também, né? Se você trabalha para alguém, você é proletário, tá, gente? E quer dizer o quê? Que a gente trabalha. E o dono do meio de produção, o patrão, a gente chama de burguês. Ok, gente? Vamos então compreender a terceira etapa da Revolução Industrial, que nada mais é do que a maquinofatura. O advento da Revolução Industrial inaugurou uma nova maneira de se produzir, a chamada maquinofatura, tá, gente? Quando as máquinas substituem o trabalho humano, o surgimento das primeiras máquinas, das primeiras indústrias, as primeiras indústrias de larga escala, como a gente conhece hoje. Nessa etapa, a introdução de energia mecânica, que vai colocar a máquina a vapor no lugar da energia humana. E já é possível percebermos a divisão do trabalho, que se torna ainda mais evidente e também necessária. Vamos então a ela. Cada operário se torna responsável por uma tarefa da linha de produção. Ocorre a separação definitiva entre o capital e o trabalho, pois o burguês, no caso o dono do meio de produção, passa apenas a administrar a empresa
e quem de fato trabalha é o proletariado, beleza, gente? Vamos adiante conhecer um pouquinho mais. Vamos lá, gente. Os motivos que tornaram a Inglaterra a pioneira na industrialização. Vamos lá, gente. A Inglaterra tinha a balança comercial mais favorável da Europa. Existiam na Inglaterra também as inovações técnicas e a existência de grandes minas de ferro, carvão mineral, o domínio do transporte marítimo e, consequentemente, do comércio mundial. Adiante, vamos lá? Ideologia liberal a partir das ideias iluministas e a instalação de uma monarquia parlamentar. Essa série de fatores, galera, fez com que a Inglaterra se tornasse o berço da industrialização, porque existia naquela época, graças ao processo revolucionário que a Inglaterra passou anos atrás, significava que tinha todos os requisitos para que lá nascesse a indústria, tá, gente? Existia uma burguesia forte, inclusive, gente, muito das terras foram cercadas num processo chamado cercamento, onde muitas famílias foram expulsas das suas terras e obrigadas então a ir para a cidade. Na cidade, transformaram-se numa massa de trabalho, numa mão de obra extremamente barata, tá, gente? E essa mão de obra vai ser bastante requisitada na industrialização. Vamos adiante. Vamos lá, galera. Do artesanato à maquinofatura. Vamos lá, gente. Na maquinofatura, como o próprio nome diz, as máquinas tornaram-se soberanas no processo de produção. No século XVIII, o crescimento do comércio do algodão na Inglaterra levou os burgueses a começar a utilizar inovações técnicas em suas manufaturas, colocando a indústria têxtil no pioneirismo da Revolução Industrial. Essas inovações foram aprimoramentos das ferramentas criadas pelos próprios trabalhadores. Gente, agora a gente vai ver um pouquinho sobre os acontecimentos que de fato fizeram a Inglaterra pioneira no processo de industrialização. Gente, a primeira máquina que a gente tem notícia foi feita lá no ano de 1735. John Kay criou a lançadeira volante, que permitia a fabricação de tecidos largos, tá, gente? John Kay criou o chamado tear mecânico, a lançadeira volante, primeiramente, que permitiu, basicamente, a produção de roupas em larga escala. Isso foi fundamental para, outrora, outros inventores, tá, gente? Que nesse momento a Inglaterra está numa efervescência industrial e muitas pessoas começam, de fato, a tentar a sorte, a tentar uma nova invenção que, de certa forma, pudesse ser usado na indústria e também, consequentemente, aumentar o nível de produção de mercadorias. Vamos adiante, vamos lá, gente. 1764, James Harvey, enfim, o professor não é um exímio falante da língua inglesa. O fato é que esse camarada aí criou a Spin Jam, que nada mais é do que um tear mecânico, tá, gente? É uma roca manual de vários fios que permitia que uma pessoa realizasse o trabalho de 8 trabalhadores, tá, gente? 1764, o James criou a Spin Jam, que é nada mais nada menos que esse tear que a gente está vendo aqui ao lado, que permitia a fabricação de tecidos em larga escala e foi crucial também para o processo de industrialização da chamada indústria têxtil inglesa. Vamos adiante agora conhecer um outro inventor de 1769, o James Watt, ou Watts, como vocês queiram falar, dependendo muito da pronúncia de vocês, se é o inglês britânico ou o inglês americano. Enfim, desenvolveu um equipamento que utilizava o vapor de água para gerar energia capaz de fazer funcionar as máquinas. Gente, o James Watt foi o chamado propulsor do que seria a chamada motor hidráulico, ou seja, movido a água, movido posteriormente ao vapor de água. Gente, a invenção e a criação do motor a vapor foi revolucionária, tá, gente? Porque pode ser usada não apenas, gente, na propulsão de uma spin jam, de uma máquina de tear. Pode ser posteriormente utilizado, por exemplo, no meio de transporte, até mesmo na fabricação de
barcos a vapor e também da famosa locomotiva a vapor, uma invenção primordial ali para o que seria o processo revolucionário da Revolução Industrial. Mas depois do James Watt, tivemos outras invenções também cruciais no processo de industrialização. Vamos a ela, vamos lá, gente. As máquinas movidas a vapor aumentaram a velocidade da produção e a função do trabalhador para alimentar a máquina, controlar e cuidar do seu funcionamento. A noção do tempo é dinheiro, simboliza o que se esperava da indústria mecânica. Menor tempo de produção e também o barateamento do custo e, consequentemente, também maior vendas. As invenções da máquina a vapor, o processo de substituição da mão de obra humana pela força mecanizada tornou-se irreversível. Voltando para mim aqui, gente, a gente passou então a conhecer a mercadoria industrializada e a mercadoria manual, a mercadoria feita de forma artesanal. Ainda hoje, se vocês pegarem, por exemplo, uma cadeira feita em larga escala e pegar uma cadeira feita de forma artesanal, a gente vai ver que sempre a mercadoria feita de forma artesanal é mais barata, também mais durável, por que não dizer, e requer mais mão de obra e também mais tempo para ser produzida, enquanto uma cadeira feita no processo de industrialização, uma cadeira industrial de plástico ou de ferro, ou até mesmo feita de outro metal, ela é feita de forma mais rápida, é mais barata, porque é feita em larga escala, e também pode-se dizer que ela é menos durável do que algo artesanal. Então começou-se a separar desse modo a mercadoria feita de forma artesanal de uma mercadoria feita em larga escala, de forma industrial. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Em 1758, Edmund Cartwright criou o tear mecânico e possibilitou a mecanização da tecelagem. O motor a vapor passou a ser usado na indústria têxtil. A gente está vendo aqui que nesse momento existe uma industrialização nesse setor da indústria e também a importância do motor a vapor ali na crescente maquinização da produção. Vamos adiante conhecer mais um inventor, dessa vez no século XIX já, tá, gente? Em 1807 é criado o motor a vapor. Esse motor a vapor, esse fato, vai ser importantíssimo justamente para estimular cada vez mais a mecanização das indústrias, tá, gente? O navio a vapor, que utiliza o motor a vapor, tá, gente? Ele é utilizado tanto como meio de transporte, como também no transporte de mercadoria, transportando pessoas e mercadorias. Logo em seguida, a gente vai ver a criação das ferrovias, tá, gente? Em 1814, é criada a primeira locomotiva a vapor, chamada Maria Fumaça. A invenção de George Stephenson, a primeira locomotiva funcionou na Inglaterra em 1825. Então a gente está vendo que uma série de inventos e criação, principalmente ali do motor a vapor, foi fundamental nesse momento da Revolução Industrial para aumentar consideravelmente a velocidade da produção e, consequentemente, também o lucro do burguês. Beleza, gente? Então a gente se despede por aqui.